Pense só, nesse mundo vasto e invisível que está por toda parte, bem agora, pode estar acontecendo um crime, só que nível microscópico. E a nossa missão é desmascarar o culpado. Mas como é que se investiga algo tão pequeno? Essa é a grande questão, não é? Como a gente consegue identificar um suspeito que não dá para ver a olho nu? É exatamente aí que a ciência vira uma espécie de investigação forense. E é essa a nossa missão hoje. Então, nossa primeira parada nessa investigação é a cena do crime. E a primeira coisa a entender é que, nesse tipo de mistério, as pistas não aparecem todas de uma vez, não. A identificação de uma bactéria é um processo que leva tempo. Em minutos, a gente já pode ter as primeiras suspeitas com os procedimentos bem simples. Aí, em questão de horas, as evidências começam a tomar forma já com os primeiros testes. Mas a confirmação final, o veredito mesmo, esse pode levar até 72 horas. Cada etapa vai revelando um pouquinho mais sobre o nosso suspeito. Ok, cena do crime estabelecida. Qual o primeiro passo de qualquer detetive? Coletar as primeiras pistas, fazer análise visual. Tudo começa com uma técnica super fundamental chamada esfregaço. Pensa nisso como se fosse coletar uma impressão digital na cena do crime, sabe? Um swap pega o material suspeito, que depois é espalhado numa lâmina de vidro. Pronto, essa é a nossa primeira peça de evidência física, prontinha para ser examinada. Além do esfregaço, também tem a observação a fresco. É como colocar um suspeito numa sala de observação com um espelho, para ver como ele se comporta. A gente suspende a amostra numa gota d'água para ver não só a forma dela, a morfologia, mas também se ela se mexe. É um criminoso ágil ou ele fica parado? São as primeiras pistas de comportamento que a gente coleta. Mas ver a forma e o movimento é só o comecinho. Para entender de verdade quem é o suspeito, a gente precisa interrogar e fazer ele revelar suas verdadeiras cores. E a principal ferramenta de interrogatório aqui é a coloração de grão. Esse teste é um verdadeiro divisor de águas. Ele separa os suspeitos em 2 grupões com base numa característica-chave, o tipo de armadura, ou seja, a parede celular, que eles têm. É o primeiro grande filtro da nossa investigação. O processo funciona como um interrogatório em etapas. Primeiro, todos os suspeitos são pintados com um corante violeta. Esse corante reage com a parede celular deles. Depois, a gente adiciona um segundo corante, um vermelho. E no final, a mágica acontece. Alguns ficam azuis, outros ficam vermelhos. Eles não têm escolha, acabam revelando a sua natureza. E o que essas cores significam, afinal? Então, as bactérias que ficam azuis, as gram-positivas, elas têm uma parede celular bem grossa. Pensa num casaco robusto que segura o primeiro corante violeta e não solta mais. Já as gram-negativas, elas têm um casaco fininho que perde o corante violeta e acaba absorvendo o segundo, o vermelho. A estrutura da armadura é a chave de tudo. A chave do negócio está no material dessa armadura, o peptidoglicano. Nas bactérias gram-positivas, essa camada é tão espessa que age como uma esponja pro corante violeta, sabe? É uma característica física que força elas a se revelarem. Simples, mas genial. Mas e aqueles suspeitos que se recusam a cooperar? Algumas bactérias têm umas membranas tão impermeáveis que o método Gram simplesmente não funciona. Para esses casos difíceis, os detetives têm uma ferramenta especializada, a coloração de Ziehl-Neelsen. Ela usa calor, uns produtos químicos mais fortes para forçar a entrada do corante. Não tem escapatória. Bom, já conhecemos a aparência e a armadura do suspeito. Agora, vamos analisar o comportamento dele. O que essa bactéria faz? O que ela come? As ações dela são pistas cruciais. Um dos testes de comportamento mais clássicos é o teste de citrato de Simmons. A pergunta que a gente está fazendo aqui é bem simples. O nosso suspeito consegue sobreviver comendo só citrato? É como oferecer uma dieta muito específica e ver se ele aceita. A resposta diz muito sobre o metabolismo dele. E o resultado do teste é visual, super claro. O meio de cultura começa verde. Se a bactéria não usa o citrato, ele continua verde. Agora, se ela metaboliza o citrato, o meio muda para um azul bem intenso. É uma resposta bioquímica de sim ou não, bem direta. Certo, já temos a aparência, a estrutura e o comportamento. Mas para ter uma identificação sem nenhuma sombra de dúvida, a gente precisa da prova definitiva. A identidade genética. Chegou a hora de analisar o DNA. A técnica padrão ouro para isso é o PCR. Pensa nele como a impressão digital de DNA do mundo microbiano. O PCR pega um pedacinho minúsculo do DNA do nosso suspeito e faz milhões de cópias. Isso torna o DNA visível e comparável com um banco de dados de criminosos já conhecidos. É o jeito mais preciso de conseguir uma correspondência exata.